Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa live de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja dentro do possível, né? Tudo bem. Hoje a nossa live, ela é muito especial, porque nós vamos discutir a Lei Maria da Penha, né? Essa importante legislação de proteção às mulheres. E a gente vai discutir isso com uma expert, com uma especialista na área, a Terlúcia Silva. Vou chamar ela agora para a gente dividir a tela. Deixa eu aceitar aqui. Ela mandou para mim. Vi agora, Terlúcia. Vou aceitar. Vamos lá. Boa noite, Terlúcia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Você está me ouvindo? Peraí, Tô te ouvindo sim. Você me ouve bem? tá dando um. Deixa eu arrumar aqui o fone. Oi? Acho que agora Oi, foi. tô ouvindo. Pronto, vamos lá. Você me Maravilhoso. escuta? Vamos. Escuto sim. Você me escuta? Sim, sim, tranquilo. Vamos lá, gente. Então, oficialmente abrindo a nossa live de hoje para discutir a Lei Maria da Penha. Hoje a gente tem a honra, a alegria de ter Terlúcia Silva. Vou fazer a apresentação dela, fazer um resumo do extenso currículo dela. Ela vai aprofundar, ela vai se apresentar melhor para a gente, para depois a gente ir para o bate-papo, tá? Terlúcia Silva, que é mestra em Ciências Jurídicas e graduada em Serviço Social pela UFPB, é feminista e ativista negra, integra a Abaiomi, Coletivo de Mulheres Negras da Paraíba, o Movimento de Mulheres Negras da Paraíba e AMNB, e atualmente compõe a coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste. Eu fiz um resumo, com certeza a Terlúcia tem muito mais a dizer. Seja muito bem-vinda, Terlúcia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite. Primeiro quero agradecer pelo convite, né? Eu sei que teve a mediação de Shirley, que é a professora da UEPB, uma grande companheira, uma pessoa muito querida. Acompanho você aí nas redes sociais e dizer que é um prazer estar aqui, né? Esse é o meu currículo que você já trouxe. Então, além de ter formação na área, eu também sou ativista, né, de movimentos, pesquisadora, e já atuei em serviços de atendimento às mulheres, né, tanto em centro de referência como fui coordenadora de uma casa-abrigo. Então, a gente está aqui para dialogar. Perfeito, perfeito. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Terlúcia. Esse que é um bate-papo tão importante para a gente. Eu vou começar, Terlúcia, te perguntando o seguinte, como básico, né? Eu acho que a gente precisa primeiro compreender o básico. O que é, né, a Lei Maria da Penha e como é que ela funciona? Então, antes de responder a pergunta direta, eu gosto sempre de trazer uma contextualização do histórico da Lei Maria da Penha. Por que que ela existe, de onde surge? Isso é sempre muito importante para a gente compreender a importância dessa lei no Brasil hoje. Então, eu gosto sempre de começar a dizer que o problema da violência é um problema que está posto, né? E é reconhecido internacionalmente, mas que para ele ser conhecido foi preciso muita luta, né? E aqui no Brasil, a gente tem desde a década de 70, em 1970, os movimentos feministas de mulheres que trouxeram a questão da violência para
a visão pública, né? Então, são as mulheres organizadas que trazem o tema da violência contra as mulheres para o debate público, que retira do lugar, né, do privado para o público. E aí exigindo, evidentemente, que os governos façam políticas públicas para enfrentar um problema que não é da mulher que sofria apenas, não era do casal envolvido, mas da sociedade. Então, é muito importante a gente trazer esse histórico de visibilidade da violência contra as mulheres, sobretudo a violência doméstica, como um problema social. E aí trazer também que no âmbito internacional a gente tem uma série de tratados, convenções, instrumentos internacionais de proteção às mulheres, né? E aqui eu trago a Convenção pela eliminação de todas as violências contra as mulheres, trago a Convenção do Belém do Pará, né? Que uma é de 79 e a outra de 1994, e, por último, eu trago a Constituição Federal, que desde 1988, né, já diz ali que o Estado ele é obrigado a realizar políticas, né, efetivar políticas para inibir a violência contra as mulheres. E aí o ponto mais importante disso tudo é a negligência histórica do Estado frente aos casos de violência. A gente tem a Lei Maria da Penha hoje por isso, né? Então, ela recebe o nome de Maria da Penha, não é por acaso, não é uma homenagem festiva, né? Porque Maria da Penha sofreu violência, mas o contrário, o Estado brasileiro, ele homenageia porque ele foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, Maria da Penha é uma mulher, né, de Fortaleza, a história dela é conhecida, ela sofreu violência em 1983. A primeira situação de violência, ela levou um tiro quando ela estava dormindo, né, do próprio marido, e ele criou que foi um assalto, algo assim. E ela ficou alguns tempos internada, ficou paraplégica. Quando ela volta, ele tenta de novo assassiná-la, tentando eletrocutá-la, né? Então, essas duas violências bem graves, tentativas de homicídio, e que não houve um tratamento adequado. O primeiro julgamento vai acontecer 8 anos depois, né, do ocorrido, e aí mesmo ele sendo condenado, ele sai lá do Tribunal de Júri em liberdade, depois em 1996, já depois da Constituição, já depois da Convenção de Belém do Pará, tem um outro julgamento, ele é condenado a 10 anos e 6 meses, e de novo ele não vai preso, né? Agora, nesse inteirinho aí, a Maria da Penha, ela nunca descansou, ela foi à luta por justiça e encontrou muito suporte, muito apoio, e o caso dela foi denunciado, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aí teve muitas tentativas de diálogo com o Brasil, e o Brasil sempre negou informações e não se colocou, de modo que ele foi condenado por negligência, né, e uma das penalidades era a criação de uma legislação que tratasse desse problema. Tanto é que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei como as demais que passa pelo Legislativo, né? Ela é uma iniciativa do Executivo. E aí, vale dizer também que o texto da Lei Maria da Penha, ele também foi construído de forma diferente, né? Foi construído por um consórcio de organizações da sociedade civil, de movimento de mulheres feministas, de mulheres negras. Então, esse é um diferencial que vai ser muito importante para o que a Lei Maria da Penha traz, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela traz mudanças que são bastante significativas em todos os âmbitos, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é recente, porque ela tem 15 anos apenas, ela é de 2006. Então, até 2006, a gente não tinha o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher como um crime, né? Então, tem pessoas que dizem, mas depois da Lei Maria da Penha, aumentou a violência. Não aumentou a violência, né? A gente agora tem instrumentos para contabilizar essas ocorrências, né? Ela evidencia, porque agora ela é evidenciada, porque agora ela é criminalizada.
E aí, trazendo, né, o que é essa lei, né? Ela é uma lei que traz as dimensões para além da punição de agressor, mas ela traz as dimensões da prevenção, né, e da proteção às mulheres. Isso é o diferencial. É uma lei que visa para além de quem cometeu o crime, mas que trata do cuidado com a pessoa que sofreu o crime. Né? Então, na Lei Maria da Penha, a gente vai encontrar uma série de previsões em vários campos para dar conta desse problema. Então, a gente vai tratar de assistência social, de saúde, segurança pública, de justiça, não é? E de ações preventivas. Então, após a Lei Maria da Penha, e ela traz, né, muito forte para a gente, é essa mudança de visão sobre esse problema, né? A violência passa a ser um crime que precisa ser, né, visto como tal, que a pessoa que comete o crime precisa ser punida, mas que a pessoa que sofreu o crime precisa ser amparada, né? Então, no âmbito das delegacias, por exemplo, a gente vai ter uma série de questões que foram mudadas, desde a forma do atendimento inicial, que é a forma como a mulher chega, a previsão de se ter equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, para acolher essa mulher. É colocado na Lei Maria da Penha a importância de que a mulher seja informada de todo o procedimento que vai acontecer com ela. A Lei Maria da Penha ela vai prever e vai trazer as medidas protetivas de urgência, então tem medidas que vão direto para o agressor e medidas direto para a mulher. Então, o agressor, se ele tiver com arma, pode ser retirado imediatamente a arma desse agressor, o afastamento do lar, distanciamento, a proibição de contato, se tiver filhos naquele momento. Então, tem uma série de iniciativas que vão dar conta da complexidade que é esse problema, né? No âmbito da justiça, a gente vai ter a criação dos juizados de violência doméstica, porque quando a mulher ela está envolvida na situação de violência, tem uma série de outras questões, né, que vão dizer respeito também ao processo de separação, a questão dos filhos, de guarda. Então, é preciso que ela tenha um espaço onde ela consiga resolver todas essas, né, essas problemáticas que são decorrentes dessa violência. Para os juizados de violência doméstica também é previsto que se tenha equipe multiprofissional, não é? Então, antes que a gente tinha só a figura, vamos dizer assim, do delegado ou da delegada, do juiz ou da juíza, agora a gente tem a previsão de equipes multiprofissionais para atender essa mulher, né? E aí, no campo de direitos também, então, a justiça pode solicitar que essa mulher seja incluída em determinados programas de proteção, que ela seja incluída também em programas, né, de transferência de renda, programas assistenciais, né, outros programas assistenciais. A gente vai ter o direito, por exemplo, da mulher poder matricular o seu filho no lugar que seja mais perto da casa dela, porque muitas vezes no processo de separação ela precisou sair daquele ambiente que ela vivia, daquele bairro, então ela tem esse direito. A Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, o direito da manutenção dos vínculos trabalhistas quando ela é servidora pública por 6 meses, e hoje a gente já tem jurisprudência que mulheres que não são trabalhadoras funcionárias públicas também possam, né, se ausentar do trabalho por um período. Então, tem uma série de coisas, e a gente vai ver no próprio texto da lei que ela vai fazendo essas diferenças e trazendo, né, ó, para esse setor aqui, isso e isso, né, para a justiça tem que agir assim, 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 as delegacias têm que funcionar assim, a assistência social pode agir assim, a saúde. Então, a gente tem um monte de políticas que estão entrelaçadas para garantir o melhor atendimento e a proteção a essa mulher que é vítima de violência. Perfeito. Você já até respondeu minha segunda pergunta, eu vou já para a terceira que eu pensei aqui.
que é o seguinte, Terlúcia, onde é que a gente precisa se dedicar para evitar os crimes contra as mulheres? Então, professora, a gente vive numa sociedade que é arraigada, né, pelos princípios patriarcais, machista, né, misóginos, e eu sempre tenho discutido a Lei Maria da Penha pensando que a gente tem que ter em vista essa dimensão da prevenção, né? Então, a gente vai fazer a proteção, a gente vai punir os agressores, mas a gente precisa trabalhar nessa perspectiva da prevenção. E a prevenção passa pela mudança de, de, de compreensão sobre o problema, passa pela mudança de mentalidade. Então, onde a gente pode ir? Na educação. E aí, quando eu falo na educação formal, da escola, da faculdade, eu falo de alteração nos currículos, né, para a inclusão de conteúdos, por exemplo, sobre a Lei Maria da Penha, aqui no município de João Pessoa tem uma lei que, quando Sandra Marrocos era vereadora, né, para incluir o ensino dos conteúdos da Lei Maria da Penha, a gente precisa discutir as relações de gênero e desnaturalizar a violência contra as mulheres. A gente precisa, no âmbito da família, das demais relações, trabalhar mais a autoestima das meninas, por exemplo, e a autonomia. A gente precisa dialogar com os meninos desde pequenininhos sobre masculinidades tóxicas, né? Então, a educação é um ponto muito central. E nós estamos numa região do Brasil onde a gente carrega muito essa coisa dessa cultura coronelista, né? Dessa coisa do homem, seu dono, o poderoso. Então, se a gente não enfrenta o problema a partir da dimensão da prevenção, que passa pela educação, a gente não consegue avançar, né? Hoje em dia, a gente ainda escuta coisas que são muito absurdas em relação às mulheres que sofrem violência, né? Então, há naturalmente uma responsabilização, uma culpabilização das mulheres, enquanto que há uma desresponsabilização de quem agride, né? Eu sempre provoco as pessoas, eu digo, por que a gente não muda as perguntas, assim? Porque a gente sempre pergunta, por que ela não deixa ele, né? E a gente nunca pergunta assim, por que ele não deixa ela? Por que um homem quer ficar com a mulher batendo nela todos os dias? Por que ele não separa dela, né? Então, por que ela não denuncia? Por que a gente atribui a ela? E por que a gente não se envolve no processo de denúncia, por exemplo, né? De cuidado. Então, a educação ela vai servir para que a gente compreenda que nenhuma relação onde tem violência ela é uma relação saudável, né? E aqui é bem importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que trata de violência doméstica e familiar contra as mulheres. E essa violência doméstica e familiar, ela pode acontecer em várias relações, né? Pode ser relações afetivas, que é essa que a gente tem falado muito, né? As mulheres que sofrem a violência doméstica dos seus parceiros íntimos, atuais ou ex, as mulheres também que sofrem de outros parentes, né? O irmão, o pai, né? A gente fala dessas mulheres, a gente fala da violência que acontece também nas relações de trabalho, por exemplo, as mulheres que são trabalhadoras domésticas também, elas vivem no ambiente do lar, né? Então elas também são acobertadas pela Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela é para mulheres cis ou mulheres trans. Então não há mais essa diferenciação, né? A gente precisa também ter esse olhar. Quando a gente está falando de mulheres, a gente fala de mulheres cis e de mulheres trans. Perfeito, perfeito, Lúcia. E aí eu vou te perguntar o seguinte: falando sobre violência, eu vou focar em uma específica que é uma violência que eu acredito que ela tem uma sutileza, digamos assim, ela tem
um viés um pouco mais delicado, porque ela não é aparente, ela não é visível, né? Que é a questão seguinte. O Código Penal, ele inclui o crime de violência psicológica? Se sim, né? Se existe isso, isso é importante, por quê? Sim, primeira resposta é sim. A violência psicológica, ela já está definida na Lei Maria da Penha, que foi também considerado um ganho, né? A Lei Maria da Penha, ela vai trazer que a violência cometida contra a mulher vai ser 5 formas, né? Que é a violência física, a sexual, a psicológica, a patrimonial e a moral. Que isso já foi um grande avanço, porque até então a gente compreendia que violência era só quando tinha a violência física, né? Então a gente já consegue entender que o homem que segura, por exemplo, o cartão do Bolsa Família da mulher, né? O homem que quebra as coisas da mulher, isso é violência patrimonial. Aquela exigência do sexo, né? Nas relações, sendo que a mulher não quer, não está afim, ali é uma violência sexual que está prevista na Lei Maria da Penha, e a violência psicológica também, que já estava prevista na Lei Maria da Penha. Mas quando ela passa a ser um tipo penal, que foi o que aconteceu o ano passado, eu acredito que é de julho de 2021, a gente vai ter um ganho muito grande. Porque mesmo ela estando na Lei Maria da Penha, tinha sempre esse problema de enquadramento. Quando ela passa a ser um tipo penal, então você já está lá no Código Penal, é muito mais possível você colocar no processo e que a pessoa seja julgada, né? E o que é que vai ser essa violência psicológica, né? Então, primeiro que ela causa um dano irreversível. Quem atende mulheres sabe que o que elas mais dizem assim, eu preferia levar um soco de que eu ouvi o que eu escuto todos os dias, né? Então, é aquela violência que é permanente, né? Que é aquele instigamento, que é aquela diminuição da sua autoestima, né? Que ele colocar para baixo, se você está gorda, se você está magra, você está feia, você... Então, esse cotidiano que é muito comum para uma mulher que sofre violência. Então, a violência física, quando ela existe, ela já está acompanhada de uma série de outras violências. E a psicológica, geralmente, é a primeira, né? Eu costumo dizer que a gente poderia avançar e tratar como crime de tortura. Porque uma mulher que sofre violência doméstica, ela é torturada. Ela sabe que ela vai apanhar aquela hora, ela sabe que ele vai fazer aquilo naquele momento que ela falar, ela sabe tudo isso. Então, não tem outra explicação senão tortura, né? Tem homens que dizem assim, por exemplo, eu vou sair, vou trabalhar, quando eu chegar, você vai ver. Então, a mulher passa o dia esperando essa chegada, né? Então, é tortura, você não tem paz, né? Então, para a gente foi um grande avanço e cumpre dizer que a Lei Maria da Penha de 2006 e que a gente já teve muitas alterações, né? E a gente tem coisas que vem robustecendo essa ideia e essa reflexão da sociedade que a gente não pode tolerar a violência, né? Cada dia mais poderes, mais pessoas, mais espaços estão discutindo. A Lei Maria da Penha é uma das 3 leis mais importantes do mundo. É considerada, né, nesse tema, uma das leis mais completas que nós temos. Isso, uma avaliação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Perfeito. Perlúcia, eu te pergunto o seguinte: o que ainda falta para a gente melhorar a eficácia da aplicação da Lei Maria da Penha? Porque a gente sabe que já é um ganho tremendo, mas ainda existem brechas, ainda existem fatores que dificultam, né, a aplicação plena da lei. O que falta para que a aplicação seja mais eficaz? Eu acho que você traz, é bem importante o que você diz, existe, mas a gente sabe que tem muitas coisas, e realmente tem, porque eu já falei da sociedade que a gente vive, que é essa sociedade patriarcal, né, machista, a gente sabe que quem opera
a lei, são pessoas que estão nessa sociedade, então as pessoas também são cheias dessas ideias, né? Eu fiz um trabalho eu analisei decisões de juízes de 3 estados do Brasil, quando eles se negavam, quando estava no período se era constitucional, se não era, então eu fiz análise de decisões de juízes que se negavam. E os termos que os juízes utilizavam, né, se negando a usar a Lei Maria da Penha, eram os mais absurdos. Assim. Então, que essa lei veio para acabar a família, que agora o homem não pode mais exercer o seu papel de homem na relação, como é que fica agora o papel do homem, se ele não puder mais nem falar alto com a mulher, né? Então, cabeça de juízes de 3 estados, não é? E ali é só uma amostra. Então, assim, nem todas as pessoas que estão nesse lugar, né, de operadores da lei, têm compreensão, têm compromisso, né, e trabalham nessa perspectiva de dizer aqui existe um crime. Né? Então, é isso aqui que precisa ser visto. Então, é muito comum quem já foi em tribunal, em julgamentos de casos de violência, você vê as pessoas dizendo, seja advogado, juiz, dizendo assim, mas o que ela estava fazendo? Que é o que a sociedade já fala, né? Então, a gente sabe que encontra barreiras nessa forma mesmo de compreensão, de compreender que as relações entre homens e mulheres na nossa sociedade são relações desiguais, né? E que há uma tendência, entre aspas, muito natural de privilegiarmos o sujeito homem. Então, ao invés de a gente perguntar por que ele matou, a gente pergunta o que ela fez, né? Por que ele bateu? Não, a gente pergunta o contrário. Então, esse fator cultural de compreensão é um fator que dificulta mesmo, assim. E aí, como a gente está tratando de uma lei, a gente sabe que a totalidade, né, de sua efetivação, de sua eficácia, não existe a totalidade, mas que a gente já consegue ter muitos passos. Mas eu acho que tem alguns elementos assim que são importantes. Por exemplo, a gente precisa entender as multifacetas da violência, né? A gente precisa entender que existem mulheres que são diferentes, que as mulheres não é um grupo homogêneo. A gente precisa entender que tem algumas opressões que vão ser agravantes dessa violência, como é a questão do racismo. A gente precisa entender as diferentes, né, identidades, como já trouxe as mulheres cis. A gente precisa entender que esse Brasil é um Brasil que tem um território muito vasto e a gente precisa da interiorização dos serviços, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente tem um estado que tem uma capital que concentra um grande número de serviços, mas a gente tem um interior que é totalmente descoberto. Então, isso também é um elemento que dificulta, né? Então, a extensão desses serviços que estão nas capitais para o interior. Essa compreensão que eu já trouxe é quem está na ponta, e aí isso dialoga com o que eu falei antes, né? Que é a questão da gente mexer com os currículos das universidades. A gente forma profissional, nós somos do serviço social, e a gente sabe, talvez quem está estudando hoje já tenha mais acesso a esses conteúdos, mas a gente às vezes forma profissionais que saem sem saber atender uma mulher, né, que sofre violência. Então, essa forma também, como a gente tem formado os profissionais, diz muito disso. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente precisa chamar a responsabilidade, que são os cursos de serviço social, de direito e de psicologia, porque são os profissionais que estão mais perto, que atuam nesses serviços, né? Então, isso eu penso que são entraves que a gente precisa avançar, né? Melhorar para avançar. Tem outro dado que é muito importante, que mesmo 15 anos depois,
mesmo sem, passando pelo STF, dizendo que essa lei é constitucional, mesmo a gente vendo que há sim uma diminuição, há sim um efeito que eu digo é, educativo, mas que inibidor, que é saber que tem essa lei hoje, a gente tem muitas vezes uma mídia que ainda segue nesse discurso de criminalizar, entende? De dizer que essa lei é menos ou não é importante, ou que não serve, ou que aumenta a violência. Então, esse discurso de certo setor da mídia também ele é um dificultador, não é? E o que é importante para que essa lei seja efetivada, né? Como os movimentos sociais ele começa, né, o movimento feminista de mulheres negras, começa a trazer essa pauta, da mesma forma os movimentos sociais seguir nesse monitoramento, seguir nesse controle social, entender por que está previsto na lei, sei lá, a criação do juizado de violência doméstica familiar e aqui não tem, não é? Por exemplo, eu venho de uma trajetória de movimento social e eu estive no processo de coletar a assinatura do projeto de lei da Lei Maria da Penha, eu estive na luta para que o juizado fosse criado, os centros de referência, para casa-abrigo. Então, eu estive nesse lugar, né? E estou ainda na luta, mas a gente precisa que as pessoas também se engajem nessa luta e que façam controle social, tanto nos canais legais, dos conselhos, né? Mas também na criação de fóruns específicos, de plenárias, né? E chamar as gestões públicas para dialogar sobre. Eu digo sem medo que nós temos hoje no estado da Paraíba uma cobertura muito boa, né? Em número de delegacias, a gente tem centros de referência em várias cidades, a gente tem os centros de referência da assistência social, que também especializados, os CREAS, né, que tem uma cobertura muito grande, mas a gente precisa cada vez mais trabalhar numa coisa que a própria Lei Maria da Penha diz, inclusive para a segurança pública e para a justiça, que é a capacitação, que é a formação continuada. A gente precisa se capacitar para dar conta de atender e de dar respostas a esse problema que é muito complexo. Então, a capacitação continuada, ela é também um fator que pode ajudar muito nesse processo de efetivação. Só para você ter uma ideia, a gente tem aquela previsão da notificação, que para a saúde é a notificação compulsória, que inicialmente era mais para fins de estatística, mas que hoje a gente tem, inclusive, portaria no Estado, a gente tem a previsão, a lei de 2009, que não basta só notificar um caso de violência, é obrigação da saúde acionar a autoridade policial no atendimento, se for percebido que aquela mulher, no caso, mas tem também criança, adolescente e pessoas idosas, que ela é vítima de violência. Então, muitas vezes, quem atende faz de conta que não viu, né? Ou pode não ter a informação, e a gente deixa um campo aberto para que a mulher volte e que possa até ser assassinada, porque não teve uma intervenção profissional no momento que deveria ter. Então, tem muita coisa que precisa melhorar. Perfeito, perfeito, Lúcia. Eu vou para a minha última pergunta e depois vou para os comentários de vocês, tá, gente? Pode colocar as perguntas. Já tem uma pergunta aí, eu vou ler. A minha última questão, Terlúcia, é se uma mulher ela está sofrendo violência, né? Quais são os canais de denúncia que ela deve recorrer? Se alguém aqui nos assiste, está passando por uma situação de violência, ou conhece alguém que está passando por uma situação de violência, ou é uma assistente social que está atuando com mulheres em situação de violência, em qualquer um desses casos, quais são os mecanismos, os canais de denúncia que ela deve recorrer? Pronto, então, a mensagem, né, sempre quando tem essa questão, eu gosto primeiro de falar não para aquela mulher que está ali sofrendo violência, né? Eu amplio essa fala para todas as pessoas que estão no entorno, né, de uma mulher que sofre violência, para todos os profissionais,
para colegas de trabalho, familiares, e etc. Toda mulher que é assassinada, as pessoas que conviviam com ela sabiam, de uma forma ou de outra, que ela vivia uma situação de violência, né? Mas o que a gente escuta na sociedade é: mulher, denuncie, denuncie, denuncie. Uma mulher, para fazer uma denúncia, ela precisa ter suporte. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela se encontra numa situação de muita vulnerabilidade. Então, existe uma coisa chamada ciclo da violência, em que a mulher é envolvida e tem alguns passos, né, que são muito comuns, que é aquela coisa que o homem geralmente faz, de afastar ela dos familiares, de proibir que trabalhe, né, só andar com ele, né? Então ele deixa ela sem nenhuma rede, né, de apoio, por exemplo. Essa mulher tem muita vulnerabilidade para ir sozinha. Então, o que eu digo para as pessoas é que a gente precisa ver o grito da minha vizinha como um crime que está acontecendo do meu lado, né? Porque se eu vi uma pessoa sendo assaltada na rua, eu tiver oportunidade, eu vou chamar a polícia. Porque que eu não chamo quando eu vejo que minha vizinha toda noite grita e tem pancadaria na casa dela, né? Isso é um exemplo. Então, nós, todas as pessoas, todas as mulheres, de uma forma ou de outra, nós já fomos atravessadas pela violência, né? Ou no nosso corpo físico, ou de uma amiga, de uma família. A gente tem essa experiência na nossa vida. Não existe uma mulher que diga: eu nunca presenciei, eu nunca. A gente sempre tem isso. Com os homens também. Então, primeira coisa é a gente, pro todo, é a gente aprender a identificar alguns comportamentos. Então, uma mulher no trabalho, quando ela sofre violência, ela demonstra, né? É aquela mulher que ou mudou de comportamento, né, de uma hora para outra. É aquela mulher que tem aquela questão excessiva com o horário, que tem que sair todos os dias na mesma hora e tal e tal. É aquela mulher que muda de roupa porque ela precisa esconder os braços que estão marcados. Isso serve para quem, com quem a gente convive, mas também para aquela mulher, por exemplo, que vai para o posto de saúde todo dia com a queixa de dor de cabeça, né? Muitas vezes ela está com a queixa da violência, mas não há esse treinamento para a gente perceber o não dito, né? Então, se a gente tiver esse olhar acolhedor, essa forma de chegar, e quando eu digo que a gente precisa fazer alguma intervenção, não é a gente se meter na briga, não. Não é a gente se expor, não é a gente colocar a mulher, né, em maior situação de vulnerabilidade, que às vezes a gente acaba colocando. Mas é a gente começar a ver que existe uma possibilidade da gente ajudar, sim, como pessoa, não falando como profissional, que é chegando junto, que é dizendo, né, oferecer ajuda, né, é buscar orientação, é orientar. Nos trabalhos, nos lugares de trabalho, a gente já pode fazer encaminhamento. A assistente social tem como perceber, né? Então, você não pode ter um julgamento sobre aquela mulher, né? Você só precisa acolher aquela dor, aquela situação. E aí, quais são as formas, né? Onde é que se busca ajuda? Eu gosto de trabalhar com a denúncia, mas eu acho que nem sempre a mulher está pronta para fazer uma denúncia, né? Às vezes a denúncia, se ela não tiver fortalecida do ponto de vista emocional, ela não vai conseguir, porque quando você denuncia, a sua vida toda se transforma, né? Então, a denúncia vai ser importante, mas mais importante, e aí eu estou falando quando a violência não está agravada na forma física, em ameaça, né? Quando não há esse risco de morte. Então, a orientação que eu sempre faço é a busca dos centros de referência, né? Os CREAs também fazem esse atendimento, as unidades de saúde fazem esse atendimento, então a mulher pode chegar a procurar qualquer profissional e relatar. A gente trabalha com sigilo, né? Quando a gente está falando de profissionais, existe essa coisa do sigilo, então que a mulher não se preocupe de levar a sua demanda, a sua queixa, quando ela chega aos serviços, todo o processo que é feito com ela é feito com a anuência dela, ninguém vai tomar a frente e fazer o que
né, não está de acordo com ela. Agora, quando existe violência física e ameaça grave, a gente tem que recorrer à denúncia, né? Tanto a mulher como qualquer outra pessoa pode ligar para o 190 no momento de crise, né? De ocorrência grave. Se a gente suspeita que naquela casa ocorre violência, a gente pode ligar para 197, porque o 197 ele vai fazer a investigação e vai apurar, vai ver se procede, né? A violência, a 190 é para os casos, né, que está acontecendo a violência naquele momento, e o 197 serve para fazer essa averiguação. Na Paraíba também tem um número 123 que recebe denúncias de várias violações de direitos. Então, a gente trabalha também com violência contra as mulheres como violação de direitos humanos. Então, o DISC 123 também é muito importante. E às vezes a gente não tem nem orientação, e quando você liga para o 123, você tem até uma orientação de como proceder. Um outro número que é nacional, que é o 180, que ele existe ainda, que é muito importante, mesmo nesse contexto que a gente está no Brasil, mas é um número que ainda existe. Então, é simples, né? 180, 190, 187, 123. Então, a gente precisa ter esses números para que a gente possa ajudar, né, contribuir com uma mulher que esteja sofrendo violência. A gente não pode imputar essa culpa à mulher, porque ela não denunciou, porque ela não. A gente diz assim, mas ela teve as condições de denunciar, ela tem suporte para isso, não é? Então, toda a situação tem que ser olhada com muito cuidado, com muita atenção, e a gente nunca pode repetir essa ideia de culpabilização. Então, todos os agressores, quando eu falo os agressores, é porque mais de 90% das pessoas que cometem crimes contra as mulheres são homens. Então, a gente precisa dizer que são os agressores. Inclusive, os homens precisam refletir mais, né, sobre essa necessidade de agredir, não é? Os homens precisam discutir masculinidade tóxica, precisam dizer por que eu tenho que agredir, não é? Então, isso também é importante. Dizer para as mulheres que, por acaso, estejam numa situação, numa relação abusiva, numa situação de violência, que elas não são culpadas, né? Que elas não estão sozinhas. Depois da Lei Maria da Penha, a gente tem esse instrumento legal que traz muitas garantias, né? Que a gente pode ter um atendimento digno, sim, na Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, e que a gente pode ir também nas delegacias comuns, porque eles podem fazer também o atendimento. A gente tem o sistema de justiça, tem juizados de violência doméstica, tem os centros de referência, tem vários instrumentos que são importantes para que contribuam para que a mulher não fique numa situação de violência. Perfeito, Terlúcia. Eu vou agora para os comentários de vocês, para a gente ir finalizando. Tem aqui um comentário, deixa eu ler, tem dois, né, na verdade. Soila Fellenberg diz assim, boa noite, tema muito importante, parabéns pela contribuição, Terlúcia. Aí a gente vai ter aqui uma pergunta da Grace Kell. E quando a violência tem continuidade no momento da denúncia? Por agentes de polícia, por exemplo, como proceder? Então, se está falando de uma violência institucional, né? Se Isso, a mulher, feito por agentes da polícia. se é uma violência dos agentes, então é uma violência institucional. Todos os órgãos públicos, eles têm as chamadas ouvidorias, né? E a gente sempre orienta as pessoas, né, de modo geral, que sofrem violência, né, institucional em algum órgão, de procurar essas ouvidorias. A segurança pública tem também corregedorias. Então, existem lá nos sites dos órgãos, existem lá os números da ouvidoria. Então, faz o registro dessa ocorrência. Da mesma forma, na saúde, né, a gente sabe também. Então, as ouvidorias, elas vão ser esses instrumentos que vão receber essas denúncias quando essa violência ela é institucional.
porque é cometido por um agente público, então é uma violência institucional. E é muito importante quando ela traz isso, esqueci o nome, desculpa, porque a gente precisa entender, né, que foi aquilo que eu falei antes, que a gente vive nessa sociedade, né? Então, a gente vai ter agora as primeiras gerações de 2006, que vão entender que a violência não é mais uma coisa natural, né? Vão entender que violência contra a mulher é crime, né? Na forma doméstica, mas a gente tem uma cultura aí, né, de não sei quantos anos, dizendo que mulher é objeto, que o homem pode fazer tudo. Você vê, a gente tem o Estatuto da Mulher Casada até 1992, eu acho que, não é? Dizendo que a mulher só podia trabalhar se o homem permitisse. Então, a gente tem um caminho muito pequeno de conquistas, né? De direitos das mulheres. Então, muitas mentes ainda estão no passado, achando que podem manter essa prática como se fosse algo natural. E não é, né? Então, quando tem violência dos agentes do Estado, procura as ouvidorias e registra. E faz o registro. E eu sempre digo, quando a gente diz para as mulheres não se calar, a gente não pode se calar também diante de uma violência institucional. Porque uma violência institucional, ela pode comprometer e pode colocar uma mulher vítima do feminicídio. Né? Porque se ela chega no serviço, se ela não é bem atendida, se ela não é orientada, que é uma das coisas que a Lei Maria da Penha traz, é o direito à informação e à comunicação sobre todo o atendimento, tanto nas delegacias como na justiça. Olha, vai acontecer isso e isso, vai ser comunicada disso e disso. Né? Então, é direito, né? Informação é direito. Então, a gente ter essa ciência, e eu acho que para todas e todos a gente tem que dizer assim, eu preciso me apropriar desse conteúdo. Mas eu preciso me apropriar não é para passar num concurso, não. Eu preciso me apropriar porque eu sou uma mulher que vive numa sociedade altamente machista, onde a ocorrência de violência é muito alta. O Brasil é o quinto país do mundo onde mais se mata. Então, eu preciso me apropriar para me defender, sabe? Para defender as companheiras, as amigas, perceber as amigas de trabalho. Então, eu preciso me apropriar disso. E eu falo para os homens também. E eu sempre digo, vocês precisam se envergonhar de ser os perpetradores dessa violência. Vocês vão ficar nesse lugarzinho até quando? Eu pergunto aos homens, o que é que vocês conversam no grupo de WhatsApp? Eu nunca vi nenhum homem fazendo um protesto assim, que uma mulher foi morta e denunciar o cara, fulano de tal, matou a mulher. Nunca. É um lugar confortável, é o lugar do privilégio, né? Então, nós que somos as vítimas, né, em potencial, então a gente tem que se proteger, né? E proteger as nossas, educar as meninas para a autonomia, para entender o que é violência, o que é carinho, o que é cuidado, o que é ciúme excessivo. A gente precisa falar desde muito cedo, não é? Porque senão a gente vai criar... dar seguimento a uma educação em que a menina vai ficar calada para tudo, baixar a cabeça e entender que ela é inferior ao homem. A gente precisa fazer isso, né? Trabalhar relações igualitárias e respeitosas. Uma relação que tem violência não é uma relação saudável. E a gente precisa reconhecer isso desde muito cedo. Verdade. A gente tem aqui a Soila que diz verdade, Telúcia, Edneia, verdade, Odária arrasou. A gente vai ter também aqui o comentário de Manuele, boa noite, ótima live. Elia, um beijo, Elinha, excelentes contribuições. O pessoal aqui só elogiando. Para finalizar, Terlúcia, me chamou a atenção muito uma fala sua, que me tocou mesmo. Foi muito sensível ao chão da realidade. Você fala que é importante fazer um trabalho, né, com a sociedade de modo geral, com as mulheres e com os homens, com os jovens, porque a gente vem de uma cultura patriarcal e machista. É claro que é fundamental que exista a Lei Maria da Penha, porque ela é uma ferramenta,
né? Não só de punição, mas de prevenção, muito importante, como você colocou muito bem, né? E eu reforço, inclusive, a necessidade da gente dar ênfase no caráter da prevenção, né? Porque a punição, ela ocorre quando a violência já aconteceu. E é justo o que nós não queremos, né? Nós não queremos que a violência venha acontecer, né? Às vezes até, infelizmente, o feminicídio. Só que aí você colocou uma coisa que foi muito interessante, Terlúcia. Você disse o seguinte: existem mulheres que ainda não estão prontas para fazer a denúncia. Por quê? Ou não tem uma rede de apoio, ou emocionalmente, psicologicamente não estão preparadas ainda, ou não tem autonomia financeira. Porque para fazer a denúncia, de fato, como você colocou muito bem, é preciso ter uma rede de apoio, porque toda a sua vida vai mudar, né? Por que eu digo isso? Na verdade, um amigo próximo me relatou um caso muito, muito impactante, né? De uma colega de trabalho, obviamente não vou citar estado, nomes, nada, por questões éticas, mas de uma colega de trabalho que abertamente diz que o marido não permite que ela saia de casa. A única permissão que ela tem para sair de casa é para ir para o trabalho. Trabalho e voltar para casa. Ela não pode ter amigos, nem amigas. Ela não pode ter amigo, ser humano, de gênero nenhum. Ela não pode ter amigos, ela não pode sair de casa, ela não escolhe a própria roupa. Obviamente, ela está vivendo uma situação de cárcere privado, de violência, né, patrimonial, psicológica e imagino que outras tantas. No entanto, o curioso é que ela usa a seguinte narrativa, e aqui não é culpabilizando a mulher, a gente vai refletir sobre isso. Ela diz o seguinte: mas para mim não faz diferença que ele não me deixe sair de casa. Eu não gosto de sair mesmo, nunca gostei, sempre fui caseira. O que a gente percebe, né? Como é cruel. As mulheres vítimas de violência, para sobreviver a essa violência, para não enlouquecerem de vez, elas ressignificam. E esse processo de ressignificar passa muitas vezes por reproduzir situações de violência, né? Obviamente ela é vítima, é a estratégia mental que ela encontrou para sobreviver. A gente não está dizendo se é bom, se é ruim, não é nosso papel, não sou psicóloga para isso. Mas numa situação como essa, Terlúcia, como é que a gente pode contribuir para que essa mulher perceba? Porque me parece que ou ela não percebeu, né? Ou ela percebe, mas como não encontra maneiras de sair, ela não vê brechas para sair, ela ressignifica para sobreviver. Comenta um pouquinho com a gente isso para a gente finalizar. Aí você quer finalizar com a questão dessa. A gente fica até meia-noite, né? Então, isso que você traz é tão comum, professora Tiana. Porque esse processo de educação tem coisas muito nocivas, assim. Então, por exemplo, né, você traz esse relato, eu não conheço a história dela, mas muitas vezes a gente também cresceu num lar que já era assim, minha avó era assim, que todo mundo era assim. Sempre foi, é como se fosse o comum, né? Então, há uma dificuldade muito grande de muitas mulheres reconhecerem que aquilo que elas estão vivendo é violência. Porque reconhecer é muito duro, é muito difícil. Reconhecer para essa pessoa exige uma decisão. E muitas vezes você não está preparada para uma decisão, né? Porque, assim, quando eu falo de mulheres saírem de ciclos da violência, nem sempre precisa ser a separação daquele agressor. Muitas mulheres que eu já atendi, elas conseguiram ressignificar a relação e se colocar naquela relação, dizer, olha, a partir de hoje eu não admito mais. Ou a gente vai reconstruir essa história aqui, né, de forma saudável, não vai dar.
mas isso depois de um processo de atendimento, né, psicológico e tal. Então, assim, é muito difícil, nem todas as mulheres, até nos serviços de proteção de alta complexidade, tem mulheres, não, mas ele só fez aquilo porque eu também não cheguei na hora. Então, essa justificativa, porque é essa dimensão cultural, essa carga toda que a gente recebe. Então, esse reconhecimento é muito dolorido, é muito difícil. Então, é mais fácil, e aí é uma estratégia mesmo, né, do próprio psicológico da gente dizer, né, é melhor me organizar aqui, que é o que eu tenho. Né? E realmente, nesses casos, são os casos mais difíceis. Né? Então, quando a gente atende uma mulher, que a mulher diz, eu sei que o que ele faz comigo é errado, a gente diz, pronto, é meu caminho andado para a gente conseguir fazer todos os procedimentos. Quando ela diz não, quando ela está nessa fase da negação, da justificativa, realmente é muito forte. Nesses casos, a gente só precisa ter mais paciência, no sentido de que na oportunidade eu vou chegar para essa pessoa e vou conversar, mas não vou trazer que é o caso dela, olha, você não sei o quê. Menina, tem uma amiga minha aqui. Então você tenta fazer uma estratégia para ver se ela diz, eu passo por isso também. Entende? É como aquela pessoa que você seu melhor amigo, mas quando você sai no carro com ela, dirige 120 e você morrendo de medo de morrer. Aí você faz o quê? É sua amiga. Você vai dizer, menina, teve um acidente e a pessoa estava em 120. Na hora a pessoa diminui, assim, ó. Aí já vai diminuindo, mas você não vai dizer que é a pessoa. Então a gente precisa também, na convivência, ter essa estratégia. Você não acha que, mas... E vai vendo o tempo da pessoa, né? Porque não dá. Não dá. Às vezes a mulher também, ela pede ajuda com o silêncio dela, né? E aquela pergunta, está acontecendo alguma coisa, ela sempre dá certo, assim. Estou aqui, qualquer coisa, estou aqui. Entende essa coisa de não se distanciar. Mas essa pessoa que você relatou, talvez ela demore muito tempo. Ou talvez ela vá passar a vida dela. Tem mulheres que passam 40, 50 anos. Eu já atendi idosas de 70 anos, 50, 60 anos de violência desde o primeiro ano. Tem um estudo que é o que trata do ciclo da violência, que eu acho muito bacana, que é de 1979, que é a Lenore Walker. E a gente fala muito do ciclo e nunca diz quem é a pessoa, né? Ela fez um estudo com 100 casais que tinha atritos, né, relações abusivas e etc. É ela que faz esse mapeamento e esse desenho do ciclo da violência, né? Que nos primeiros momentos os homens têm, né, pequenas atitudes de proibição, beliscão, né, de não permitir essa roupa e etc. Depois, aquele grande evento de violência. E no terceiro momento, que é a fase da lua de mel, que ele volta. Então, ela traz esse desenho do ciclo e ela também faz esse desenho de como a mulher se porta nesse ciclo. Né? Então, como ele vai exigindo e ela vai cedendo, né? Como ele fala e ela acredita, e como é que isso volta. E isso tem a ver com outras dimensões da vida, que é a dimensão cultural, e uma outra dimensão que a gente precisa falar, que é a dimensão da religião cristã. Né? A gente tem uma religião com todo respeito, mas tem muito reforço na religião de você permanecer numa relação abusiva. Né? A mulher sabe edifica sua casa, né? É você que faz sua família, é a sociedade que diz marido ruim com ele, pior sem ele, o que é que uma mulher é solteira? Então, uma mulher, na hora de reconhecer essa violência, de dar um passo, ela vai ponderar muitas coisas. E essa coisa dos filhos é muito forte, assim. Muitas mulheres, elas não conseguem dar nenhum passo porque elas têm filhos. Aí você diz, mas tem mulheres que trabalham e não conseguem. Existe a dependência também afetiva. Você fazer a denúncia do cara que dorme com você toda noite, do pai dos seus filhos, não é uma coisa fácil. Porque toda a sociedade vai dizer, olha o que ela fez com ele, colocou na cadeia. Ninguém pensa, ele fez e cometeu essa violência toda com ela. Como é que ele é capaz disso? Não. É sempre como ela foi capaz
colocar ele na Lei Maria da Penha, que o pessoal diz assim, né? Então, para entender como é complexo, né? É muito complexo tratar e a gente não tem uma fórmula, né? Então, cada caso vai ser um caso, cada situação vai ser uma situação e a gente precisa sempre escutar essa mulher. O que a gente puder fazer para que ela entenda que aquilo não é natural um homem proibir dessa forma, não é natural, não é amor, não é amor, né? Mas a gente vai encontrar pessoas no nosso convívio que a gente vai ficar muito chateada. Eu, enquanto profissional, já tive casos que eu atendi de situações graves de você e a mulher volta. E aí eu não posso. A gente não pode entrar, né, na mente, no coração. Então, cada história é uma história, cada caso vai ser um caso. Só que a gente precisa sempre, sempre evidenciar a violência nas relações afetivas e ou familiares como crime. A gente tem sempre que dizer não a esse tipo de violência. A gente não pode tolerar. E a gente tem sempre que evidenciar os passos todos que o Brasil já deu para a superação, para o enfrentamento desse problema. Mesmo que hoje a gente está com um governo que retira dinheiro das políticas públicas, que né, não é efetivo, que tem que efetivar, não amplia a rede, mas a gente tem os instrumentos legais. A gente sabe que há uma diferença do que é legal para o que é efetivado, mas hoje nós podemos contar com a rede inteira, né, de atendimento, e a gente precisa se apropriar dessa rede, e não precisa ser assistente social que está no serviço que atende específico, não. É em qualquer área de atuação, é o professor, é o assistente social, eu vendedora, sabe? A gente precisa disso, porque a violência está em todos os lugares. Perfeito, Terlúcia. O pessoal aqui parabenizando você. A Franciele dizendo parabéns, ótimas contribuições. Eu vou fechar agradecendo muito a você, Terlúcia, por ter tirado aí um tempinho da sua sexta-feira à noite, dos seus compromissos, para socializar com a gente os seus conhecimentos, a sua pesquisa, a sua atuação, a sua militância conosco. Muito obrigada, foi uma honra. Né? Eu quero também agradecer a todos, todas e todos que nos acompanharam. Muito obrigada pelas interações, pelo bate-papo, pela troca de experiências. E eu passo a palavra para você se despedir e fechar. Muito, muito obrigada, Terlúcia. Eu que agradeço a todas as pessoas que estão aqui nos vendo. Agradeço a você, eu acho que é um canal muito importante, né? Você traz temas que são muito importantes. E dizer que a gente precisa se entender nessa sociedade como partícipe. O problema da violência não é da porta para dentro daquela mulher que sofre violência, não. É um problema também nosso, né? Então, a gente precisa estar atento a esse problema, a gente precisa dar as contribuições dentro das nossas condições para salvar a vida de mulheres, porque as mulheres morrem todos os dias. E muitas vezes, e tem pesquisas já que indicam, que as mulheres que morrem são aquelas que não têm suporte, que não têm apoio, que não conseguiram chegar na rede de atendimento. Então, às vezes, é aquela informaçãozinha, bem pouquinha, numa fila, sei lá, de banco, numa loja, que a gente pode dar e que pode salvar uma vida, né? Então, que não percamos mais mulheres para o feminicídio. E eu, de coração, agradeço pelo espaço. Eu que agradeço muitíssimo, foi um prazer enorme conhecê-la, mesmo que virtualmente. Terlúcia, espero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. As portas do nosso Instagram e do YouTube estão sempre abertas para você, para as suas pautas, não só para a questão da violência contra a mulher, como para qualquer questão que você ache pertinente. Estamos aqui para ouvi-la e para a gente debater. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pelo respeito. Não se preocupe que vamos ter mais lives, mais encontros, sim, aguardem. Um beijo enorme, uma boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.